Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e não se esquece também de dar aquela conferida na nossa patrocinadora Débora Fleck, personal trainer. Chama ela lá no Instagram, dá uma olhadinha no perfil, ajuda também a melhorar os números de engajamento dela lá. E qualquer dúvida, chama ela na DM que ela vai te explicar tudinho da consultoria esportiva dela. O YouTube, ele é foda, né? Essa é a palavra. Fiquei alguns dias aí, sei lá, 3, 4 dias sem fazer vídeo, porque eu acho que não tinha do que falar. Aí fiz o vídeo ontem achando que ia bombar e foi uma bosta o vídeo. Quase ninguém viu e o YouTube simplesmente não distribui o conteúdo. Enfim. Me peguei hoje, eu sempre, quando eu não tenho uma ideia que é assim exclusiva da minha cabeça sobre um vídeo, alguma coisa que está me incomodando, alguma coisa que eu acho que tem que falar, eu acabo indo muito para as redes sociais, grupos de WhatsApp, ver qual é o assunto. E me deparei hoje com algo que até me surpreendeu, não vou dizer super surpreendeu, mas surpreendeu um pouco, que é a questão do Marcelo Groi. O Marcelo Groi foi anunciado pelo Al-Shabaab lá da Arábia Saudita, né, voltando para a Arábia Saudita, que era o clube, por exemplo, que estava o Cuéllar antes de vir para o Grêmio. E todo mundo sabe aí que ficou falando, todo mundo falando que o Marcelo Groi foi procurado pelo Grêmio, estava negociando, blá 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 blá, e que também se condicionou a vinda do Groi a uma possível saída do Gabriel Grando, que não aconteceu, né, nesta janela. Portanto, o Groi até teve proposta oficial do Fortaleza, recusou. O Grêmio, dizem, fez uma proposta também pelo Groi, não era um super salário, alguma coisa ali com desempenho, ele até gostou da proposta e tal. Só que para voltar nesse hate aí que a torcida está tocando no Marcelo Groi, e quando eu digo torcida, tem 2, 3 perfis ali no X, no antigo Twitter, né, no X, perfis verificados, que todo mundo sabe quem é, que os caras amam tocar hate gratuito. Eles às vezes esquecem que a internet não é mais terra de ninguém, eles saem falando um monte de abobrinha e incitando algumas situações, e é isso que está acontecendo com o Marcelo Groi, né? E eu não vou aqui também fazer defesa do Groi, mas a gente tem que lembrar como foi a saída dele do Grêmio, né? Em 2018, quando acaba a Libertadores, aquele jogo contra o River Plate está marcado na nossa memória, o Groi já joga aquele jogo com uma lesão. E ele sai para curar a lesão, Paulo Vitor assume a meta até o final do Campeonato Brasileiro daquele ano, os jogos finais. Surpreendentemente, o Groi, eu não sei se ele fica bom rapidamente, mas ele se apresenta no Grêmio, acho que ainda em dezembro, muito antes das férias dos outros jogadores terminarem, ele se apresentar, ele pede para treinar lá no CT do Grêmio, para fazer tipo uma pré-temporada dele só, e aquilo é visto com excelentes olhos por todo mundo que estava no Grêmio naquela época, né, por comissão técnica, dirigentes, etc. Só que a questão é que o Groi não estava treinando ali para voltar para a meta do Grêmio. Passado alguns dias, ou talvez semanas ali, 1 ou 2 semanas de que ele tinha começado a fazer essa pré-temporada por conta própria lá no CT do Grêmio, o Groi chega com uma proposta na mesa do presidente Alberto Guerra de transferência do Al-Ittihad da Arábia Saudita, óbvio, o Al-Ittihad pagando um valor irrisório, né? Não era um valor que ia fazer diferença para os cofres do Grêmio, e ele insistindo que era para o Grêmio aceitar aquela proposta, que era a proposta que ia mudar a vida dele, financeira, etc, etc. Não, ele não ganhava pouco no Grêmio, obviamente, ele tinha até renovado há pouco tempo com um plano de carreira do Grêmio, meio que parecido ali com o Rogério Ceni no Grêmio. E ele saiu, pegou todo mundo de surpresa, muita gente cobrando explicações do Grêmio, mas a real é que o Marcelo queria sim sair, então não adianta que o Grêmio fizesse naquele momento, o Marcelo ia sair, deu. Passou os anos, quando vê, acho que foi em 2023 ou 22, não, 23 ainda acho, começou a se falar de novo, o contrato do Groi está acabando, não sei o que, está lá, não sei o que, está acabando, o Grêmio vai tentar, e no final das contas o Groi acabou renovando lá. Passou mais um tempo, agora
acho que foi do meio da temporada passada, a mesma coisa. O Groi está saindo do Al Ittihad, já a torcida se despedindo, o Grêmio vai fazer proposta, não sei o que. Passou, o Groi mudou de clube lá na Arábia Saudita, foi para um clube pequeno que brigou aí para não cair o campeonato todo, ficou... Eu nem sei se tem rebaixamento lá, sinceramente, acho que tem sim. Brigou para não cair e tal. E agora, o contrato dele acabou lá no time e ele retornou de mala e cuia aqui para Porto Alegre, né? Ele mora em Campo Bom, se não me engano, o Gravataí, sei lá, uma dessas cidades aí. Mas enfim, ele retornou de mala e cuia e todo mundo, agora o Groi vai voltar. Tendo ainda a questão do nosso goleiro, seu Volpi, né? Que até está vivendo um bom momento, mas que não nos passa a devida segurança. E aí passou, o Grêmio não fez proposta, não sei o que, e começou a sair aquelas situações. Do lado do Groi, do empresário do Groi, ele sempre falou, e acho que o Groi também chegou a falar isso em alguma conversa e tal, que de fato o Grêmio nunca procurou o Groi para voltar desses anos. Agora teria sido a primeira vez que de fato o Grêmio procurou. Eu lembro que o Antônio Brum deu uma declaração, eu acho que foi em 23 ainda, que para trazer, que ele esperava um movimento do Groi para poder fazer uma proposta, ou seja, ele achava que o Groi tinha que demonstrar ao Grêmio que queria voltar para o Grêmio avançar com alguma conversa, e não o Grêmio ir lá procurar o Groi. Eu discordo, enfim. E aí agora chegou tudo, não sei o que, e aí as conversas teriam travado para um retorno para o Grêmio, porque ele tinha um problema pessoal, e ele de fato teve um problema pessoal bem grave aí na sua família, que não cabe aqui dizer, quem quiser ir atrás que vá atrás, era um problema realmente bem sério, e que daí ele não sabia ainda o que ele ia fazer, se ele ia ter que ficar em Porto Alegre, se ele ia ter cabeça para seguir jogando, se ele ia sair do país, etc, etc. Acabou que ele resolveu esse problema foi aparentemente resolvido no primeiro momento, e ele acertou o seu retorno lá para a Arábia Saudita. E aí começou o hate da torcida, desses perfis. Porque eu nunca quis voltar, é um ingrato, é não sei o que, é isso, é aquilo, vamos parar de falar do Groi, é aquela coisa toda. Cara, minha opinião simples, eu era a favor do retorno do Marcelo Groi agora para o Grêmio, porque o nosso goleiro é o Thiago Volpi, e eu confio, não existe nível de comparação na minha confiança com o Marcelo Groi, mesmo com 38 anos, do nível da minha confiança que eu tenho no Thiago Volpi. Não existe comparação, tá? Para mim, o Groi, por exemplo, está na minha seleção dos 3 títulos da Libertadores da América, dos goleiros que eu vi jogar com a camisa do Grêmio. Para mim, o Groi foi o melhor, goleiro mais técnico que todos que passaram pelo Grêmio, desde que eu me entendo por gente. E aí eu acho que o Groi também está no direito dele de não querer, simplesmente não querer, nunca demonstrar de fato um interesse real em vir defender o Grêmio. Eu acho que eu nunca vi o Groi falando nos microfones que um dia ia voltar, que não sei o quê. Ele sempre foi um cara super profissional, e acho que eu entendo um pouco dele não querer voltar, talvez não manchar a história que ele tem, que ele construiu no Grêmio. Ele foi um cara que, sofreu muito no Grêmio, várias vezes foi deixado de lado e insistiu até chegar o momento dele. Acho que esse hate todo é um pouco gratuito da torcida, porque, como eu falei ali antes, o Groi de fato nunca saiu falando pelos cotovelos que voltaria para o Grêmio. Acho que é diferente da situação do Wendel, lateral esquerdo, que nem é ídolo do Grêmio, nem nada disso, né? Que falava por todos os cantos que ia voltar para o Grêmio, quando chegou na hora não voltou, né? Entende? Acho que são coisas diferentes. Eu acho que esse hate todo gratuito sobre Marcelo Groi, eu acho que tem que desejar lá boa sorte para ele lá no Al-Shabaab. Gostaria que ele tivesse voltado, sim, mas também não vejo o fato dele não ter retornado como uma mancha na história dele no Grêmio. Muito pelo contrário, o lugar do Groi está guardado, sim, pelo menos na minha memória. Tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.